Mateus 13, a partir do verso de número 31, a parábola do grão de mostarda, lemos assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém? Só isso, uma parábola super curta, de 2 versículos apenas, e ela vai ser a base da nossa mensagem, da nossa reflexão dessa noite. Você pode orar pela minha vida? Peça para que Deus me use, para que você saia desse culto alimentado com a palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, vem clarear a mensagem, meu Deus, de tal forma que todos sejam alimentados. Vem nos ajudar, meu Deus, para que nada no nosso ambiente possa atrapalhar a gente de entender, de prestar atenção, de estar plenamente na Tua presença, meu Pai. Eu oro não só por esses que estão aqui, mas por aqueles que estão à distância, num ambiente com distrações, com crianças muitas vezes, que todos eles consigam entender, compreender completamente, ser fortalecidos nessa noite pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele ensinou muito por meio de parábolas, e as parábolas, elas tinham uma importância dupla. Por que Jesus usava esse recurso de parábolas para ensinar? Para fazer entender e para atrapalhar entender, você sabia disso? A parábola é um tipo de ilustração, e toda ilustração tem a ideia de lançar luz sobre um tema e facilitar você entender um tema. Mas ao mesmo tempo, a parábola, ela é um tipo de enigma, porque não é qualquer um que tem a explicação da parábola. Então Jesus disse que Ele ensinava na forma de parábolas para filtrar os ouvintes, porque algumas pessoas que estavam cegas para as realidades espirituais, elas iam permanecer cegas para aquelas realidades. Mas para os discípulos de Jesus, e eu entendo que não só os 12, mas todos aqueles que se fazem discípulos de Jesus, o seguindo, essas coisas simples se tornam realmente simples para a gente. E as parábolas de Jesus tinham a ver com aquelas coisas que estavam ao redor dele. Se ele estivesse aqui, se o ministério terreno dele fosse nos dias de hoje, ele ia fazer uma parábola usando o microfone, o teclado, essa flor que está aqui. Eu imagino Jesus olhando as coisas que estavam ao redor, as coisas que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas, para fazer com que elas entendessem as realidades do reino dos céus. E a maior parte do ensino de Jesus foi exatamente sobre isso, reino dos céus. Ele olhava coisas do mundo agrícola ao redor, da pescaria, da plantação, da horta, e ele começava a ensinar realidades eternas do reino de Deus. Jesus ensinou muitas coisas, meus irmãos, mas se você for parar para classificar assuntos de Jesus, coisas que ele disse, a maior parte do que ele disse foi sobre reino de Deus, ou, conforme nós lemos aqui, reino dos céus. Por que aqui em Mateus a gente lê a respeito de reino dos céus, meus irmãos? Mateus foi escrito para o povo judeu, e o povo judeu estava vivendo um momento histórico em que as pessoas estavam muito apaixonadas com a realidade política. Isso te é familiar? As pessoas estavam realmente aflitas com a situação política e esperando que algo acontecesse para mudar aquela realidade. Porque lá na antiguidade, lá atrás no Antigo Testamento, o rei Davi tinha sido um grandioso rei, tinha expandido o reino de Israel. O filho dele que veio depois construiu maravilhas, o templo de Salomão, teve uma sabedoria que foi famosa no mundo inteiro. E depois desse momento glorioso do reino, meus irmãos, foi só ladeira abaixo.
O filho de Salomão, um cara chamado Roboão, por estupidez dele, dividiu o reino. E aí o reino ficou uma parte do norte, outra parte do sul, cada um com um rei. E aí já começou a bagunça, porque o reino do norte começou a se desviar de Deus, veio o juízo de Deus na forma de outras nações, e o reino do norte foi destruído. E aí, daqui a pouco acontece, os séculos vão passando, acontece a mesma coisa com o reino do sul. Jerusalém, a capital, foi destruída, e o remanescente, aquele restinho de pessoas que sobreviveram, foram levados escravos para outra nação. E assim, mesmo depois de terem voltado, o povo de Israel nunca mais tinha sido a mesma coisa como nação. O tempo todo estavam debaixo do domínio de alguém. Primeiro tinha vindo a Babilônia. A Babilônia caiu porque foi derrotada pelos persas. Os persas continuaram governando Israel. Depois dos persas vieram os gregos, que continuaram o seu domínio terrível sobre Israel, a ponto de Israel fazer várias revoluções e protestos, porque coisas terríveis estavam acontecendo ali naquele local. E depois veio o pior de todos, que foi o Império Romano. Nos tempos de Jesus, quem dominava todo mundo conhecido era o Império Romano. Eles tinham dominado a maior parte da Europa, da Ásia, até um pedaço da África. Não tinham dominado lá o lado da China, Oceania e América, porque nem era conhecido nesse tempo, meus irmãos. Mas o Império Romano foi um grande império na antiguidade. E nesse momento, isso feria grandemente o orgulho nacionalista do povo judeu. Existia ali uma parte dentro de Israel que vivia meio que em aliança com o governo romano, com o Império de Roma. E existia um povo que achava isso inadmissível. A elite, para se manter, fez aliança com Roma. Então você tinha ali um sumo sacerdote que estava mais ou menos naquela posição por conveniência política, por indicação. Tinha ali governantes locais como os Herodes, e tinha gente que apoiava aqueles homens. E tinha os revolucionários doidos. Como eu falei umas pregações para trás, tinha o grupo dos Zelotes, que defendiam a luta armada para libertar Israel, e volta e meia aparecia um maluco se achando escolhido para libertar Israel e restaurar o reino, e quem sabe cumprir aquelas profecias do Antigo Testamento. O livro de Atos fala de dois caras que surgiram um pouco antes de Cristo, e levantaram multidões, carregaram multidões para o deserto, só que esses caras eles foram mortos, eles não ressuscitaram, e as multidões que o seguiam dispersavam. E de repente vem a plenitude dos tempos, e Jesus nasce. Só que ele nasce de uma forma um pouco inusitada. Ele não nasce como um príncipe. Lugar de príncipe nascer em palácio, cercado de ouro, cercado de todos aqueles guardas, aquela realeza toda. Jesus nasce humilde, num berço de palha, num lugar bem precário, sem condições. O rei, aquele que iria trazer o reino e restaurar todas as coisas, cumprir todas as profecias, ele começa a ter uma vida humilde. O filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele andava a pé, no máximo uma vez andou de jumento, e o jumento ainda era emprestado. Mas, meus irmãos, ali estava a semente, ali estava o poder, que iria crescer e se espalhar por toda a terra. Como aquele grupinho de gente, numa província distante do Império Romano, numa província de lá sem grande importância, poderia fazer frente com um império tão grande. Não tem a ver com isso. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Daqui a pouco eu vou retomar esse assunto. Mas o fato é que o Império Romano passou e o reino de Deus continua. Sem propor pegar em arma, sem fazer revolução, sem entrar na lógica do debate, do isso, do aquilo, se negando a fazer aquilo que o Império Romano mandava que era errado. Pagar imposto, beleza, pagar imposto não é pecado, está aqui. Adorar o imperador, deu ruim, pode me matar que eu não vou adorar não. O Império Romano passou, com todas as suas paixões políticas. O reino de Deus que está dentro de vocês, ele continuou, apesar
apesar de todas essas questões dos governos humanos, dos reis e seus caprichos, veio a Idade Média, toda loucura, e papa por um lado, e rei por outro, e daqui a pouco vem os monarcas absolutistas, e daí mais um pouco vem Revolução Industrial, e Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, islamismo se espalhando pelo mundo, ateísmo se espalhando pelo mundo, e onde está o reino de Deus? Ele continua crescendo. Aquilo que começou como uma semente, os seus ramos vão se espalhando e se tornam um abrigo, e as aves encontram ali descanso. Você é um discípulo que já consegue entender a parábola de Jesus? Eu quero fazer uma aplicação dessa parábola para a minha vida e para a sua vida, para além da história, porque ela tem esse significado que eu estou falando para vocês, de algo que começa pequeno, e que em algum momento vem o rei, e o reino, depois de ser pregado como testemunho para todas as nações, vem o rei, e o reino de Deus é estabelecido de maneira plena, de maneira completa. Mas eu quero que você olhe para essa parábola, como o reino de Deus agindo na sua vida. O reino de Deus é semelhante a uma semente, que é a menor semente. Alguns criam todo um debate em cima disso, não sei se vocês já viram, porque o texto fala, né, que é a menor das sementes. Ah, mas eu conheço uma semente que é menor do que a mostarda. Você nem sabe o que é mostarda. Existe uma planta lá de 2000 anos atrás, que os tradutores chamam de mostarda, não é? Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente de que planta Jesus estava falando, mas era algo que era uma semente muito pequena, que não precisa ser a menor do mundo, mas a menor do mundo conhecido. E aquela sementinha é tomada por um homem, é colocada na terra, e ela cresce. E essa planta, ela está ali, no meio das hortaliças, e de repente ela cresce e se transforma numa árvore. E essa árvore abriga os pássaros, ela se torna um ambiente seguro para que se possa até fazer ninho. Irmãos, um homem toma essa semente e planta. Então a primeira coisa que eu quero que você perceba é: alguém pregou para você. Você que um dia recebeu essa semente do reino no seu coração, que é o Evangelho de Jesus, alguém pregou, plantou isso no seu coração. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Alguém pregou para você. E se você quer que essa semente nasça em algum coração, entenda isso. Alguém precisa pregar para essa pessoa. Amém? E aí o que acontece? O nosso coração é uma terra onde essa semente ela vai crescer. Se a gente considerar aí o contexto das parábolas de Jesus, eu sei que cada uma vai ter um significado próprio, mas meus irmãos, entendendo a terra como o nosso coração, eu não tenho como lembrar de uma parábola que vem um pouco antes, que é a parábola do semeador. Porque um semeador sai a semear e ele vai jogando a sua semente, e a semente cai em várias terras diferentes. E às vezes, meus irmãos, a gente que está pregando o Evangelho, a gente que está semeando a palavra para outras pessoas, às vezes a gente se frustra e às vezes a gente fica até um pouco triste por não ver o resultado na vida de algumas pessoas. E de ficar ali, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não ensinei direito? Mas está dentro da minha casa, um filho aceitou Jesus e o outro não, um é crente, o outro não. Mas presta atenção, cada coração é um solo diferente. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas o solo não é o mesmo. E cada pessoa é livre para reagir a essa semente de uma forma diferente. Adão teve o melhor pai do mundo. E Judas teve o melhor mestre do mundo. Mas eles tiveram a liberdade que o Pai deu a eles. E assim é com cada um. Você é uma terra boa, você é uma terra ruim.
a gente continua semeando. A gente continua, vai que nasce. Mas olha só, começou pequeno. Começou bem pequenininho. Aquela semente que era a menor de todas, de repente ela começa a crescer. E ela está ali no nível das hortaliças. Daqui a pouco ela cresce e fica maior do que as hortaliças. E assim é que funciona o reino de Deus na minha vida e na sua vida. Porque no nosso coração tem muitas coisas nascendo. No nosso coração tem muitas áreas. Tem muitas preocupações, tem muitas coisas que fazem parte da nossa vida, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, o nosso lazer, o nosso cuidado com a saúde, o nosso fazer comida, o nosso comer a comida. Tem várias coisas que fazem parte. Mas depois que o reino de Deus ele nasce, ele começa a crescer e ele começa a se tornar maior. Quando o reino de Deus nasce no coração de alguém, essa pessoa começa a ter um rei, por isso ela está no reino. E ela começa a ter um entendimento do que é esse reino. E ela começa a estudar no que Jesus ensinou a respeito do reino. E ela começa a viver as coisas do reino de Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ela ama o reino de Deus, ela entende que aquele reino é a pérola de grande valor pelo qual ela pode trocar tudo da vida dela. O reino de Deus está maior do que todas as hortaliças. O reino de Deus se transformou em uma árvore no meio das outras coisas da vida. O reino de Deus se torna a coisa mais importante. Ele começou uma sementinha, caiu uma sementinha plantada no seu solo, no solo do seu coração, mas de repente cresceu e tomou todos os ambientes. Os seus ramos se espalharam. E olha que coisa legal. Quando o reino de Deus começa a se manifestar na sua vida e os ramos começam a se espalhar, você atrai vida. Você se torna abrigo. E isso serve para qualquer pessoa, porque às vezes a gente vê uma pessoa com a vida tão estragada e vê uma pessoa com a vida tão destruída. Ontem a gente viu aqui no clamor dos homens um irmão dando um testemunho simples, do jeitão dele, ele falando: eu era ruim, meus irmãos, eu era muito ruim, e ele falava ali as coisas que ele fazia, e a gente viu ele aceitar Jesus. Eu me lembro do dia que ele se batizou, irmão simples, já de idade, e ele falando o que aconteceu na vida dele depois que ele começou. Ele fala: depois que eu entrei para a igreja, mas a gente sabe que não é a igreja, é Jesus. É o cabeça da igreja. O reino de Deus está crescendo, ele nem sabe como. Tem outra parábola de Jesus que fala a respeito disso. A pessoa não sabe nem como, mas está lá crescendo. Está crescendo. E de repente essa pessoa tem vida, e vida para estender para os outros. Ela se torna abrigo. Muitas vezes a gente conhece alguém que é ruim, que é estragada pela dor da vida, estragada pela uma criação perversa que teve, estragada porque foi cheia de valores errados, cheia de valores mundanos no seu coração, estragada pela pornografia, estragada pelo ódio, estragada por tanta coisa, mas de repente a sementinha caiu lá naquele coração, e a sementinha vira uma grande árvore, e os seus ramos se espalham, e essa pessoa que era difícil de se conviver, difícil de se relacionar, ela tem ramos que abrigam as aves do céu. Ela se torna abrigo. Eu acho bonito essa figura do passarinho. Passarinho não faz ninho em qualquer lugar, não. Você já viu? O passarinho já fez ninho lá na sua casa? Ele não faz ninho em cima do seu carro, e nem no balanço das crianças. Ele não faz ninho em cima da tampa da privada. Ele faz ninho onde ele acha seguro. Ele faz ninho onde ele encontra um espaço de proteção, um lugar que ele pode confiar, de botar os filhotes dele ali, para se proteger dos predadores. Uma pessoa que o reino de Deus cresceu dentro dela, ela se torna esse abrigo para o resto do mundo. Ela se torna ombro para os irmãos.
uma igreja que realmente vive o reino de Deus, ela se torna um ambiente seguro, um ambiente que é abrigo para todas as mazelas do mundo. E eu quero convidar você a olhar para o tamanho dessa planta dentro de você, e olhar para trás e ver aquilo que começou tão pequeno, e o que já transformou na sua vida. Se é que transformou, se é que você foi uma terra boa e permitiu que ela crescesse. Para gente que viu a transformação, é algo tão bom, não é? Ver, eu vivia dessa forma, e hoje eu posso ser ombro para alguém, hoje eu posso ser abrigo para alguém. Mas para você que de repente não conseguiu ver isso ainda, talvez a planta ainda esteja pequena, talvez você precise se entregar mais ao Espírito Santo para que haja o crescimento, mas talvez a planta não tenha nascido ainda, porque, como eu disse, não tem a ver com ser de igreja, não tem a ver com servir num ministério, não tem a ver com ser batizado, tem a ver com ser nova criação de Deus. Tem a ver com morrer, a semente morre para que a planta cresça, a semente se desfaz para que a planta cresça. Talvez não tenha nascido ainda. E eu quero convidar você nesse momento a orar. Vamos nos colocar em pé. A parábola eu disse que é curtinha, a mensagem, a explicação, a aplicação dela também é bem curta. E nós vamos fazer duas coisas nessa oração. Se você entende que ainda não nasceu de novo, eu convido você a orar e realmente entregar a sua vida ao reino de Deus, ao Rei dos Reis, e deixar que Ele reine soberano, e a partir de hoje não são mais as suas vontades, mas é a vontade dEle. A partir de hoje não é mais os valores desse mundo, mas os valores do reino de Deus. Agora, se você já fez isso um dia, e você vê que a planta está crescendo, estendendo os seus ramos, e você é parte dessa grande árvore que vai se estendendo até a volta de Jesus, você vai orar simplesmente louvando e agradecendo ao Senhor, adorando a Ele. Se você sentir vontade de dar uns berros, de dar uns glória a Deus, um aleluia, fica à vontade, porque o motivo é justo. Amém. Se você precisava de um motivo para você liberar uns brados de adoração, de louvor, a parábola do grão de mostarda trouxe para você no dia de hoje. Amém? Vamos orar. Pai, eu apresento diante do Senhor todos aqueles que se encontram em dúvida ainda no dia de hoje, todos aqueles que de repente se reconheceram que não vivem ainda o reino dos céus, mas vivem o reino desse mundo, as paixões desse mundo, os conflitos desse mundo, os valores desse mundo. Eu oro por aqueles que percebem que estão cheios do reino das trevas dentro de si, mas que estão desejosos por receber a semente, que essa semente que está sendo lançada nessa noite transforme a vida deles, e que algo cresça e tome toda a existência deles, e que novas criaturas nasçam pelo Espírito nesse momento, enquanto nós oramos. E nós aproveitamos, Senhor, para reconhecer tudo o que o Senhor já fez em nós, como lá atrás, algo tão simples, uma palavra tão curta, tão pequena, foi capaz de fazer uma mudança tão grande em toda a nossa existência. Obrigado, porque mesmo sem a gente saber como, a planta continua crescendo, o Teu reino continua prosperando, e que o Senhor faça cada vez mais de nós abrigo para as pessoas que estão sofrendo. Que o Senhor faça de nós cada vez mais
ramos onde todas as aves possam encontrar descanso, repouso, lugar seguro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.